A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão em Cristo, Edson. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando um novo trimestre. Nesse trimestre, nós vamos falar sobre a Igreja dos Gentios, né? Vamos falar sobre a chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos. Está aqui a nossa revista do nosso trimestre, falando sobre a Igreja dos Gentios. Você que quer entender como que você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, ou até você mesmo que ainda não foi alcançado, venha conosco. Vamos estudarmos juntos nesse trimestre. Você vai entender por que Deus tanto tem falado ao teu coração, ou melhor, por que você alguém sempre bate nessa tecla sobre Jesus Cristo na sua vida. E você não entende por que os cristãos, por que esse povo tanto insiste. Por quê? Porque você precisa ser salvo. A salvação do Evangelho, a salvação da alma, só pode ser alcançada através do Evangelho de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo salva. E estamos aqui para aprendermos juntos. E através desta videoaula você pode entender isso, tá bom? Amados irmãos, a nossa revista, ela nos traz uma excelente lição. Um trimestre cheio de virtude, que é a salvação. Nós vamos falar sobre a salvação de um povo que até então era excluído do plano de Deus. Não que Deus tinha excluído, porque quando a Bíblia fala que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, então, mediante a providência de Deus, todos passam a ter a oportunidade. Porém, sabemos que a igreja em Jerusalém, por eles serem judeus, né, da promessa, na qual, da linhagem abraâmica, eles tinham a promessa de ser filhos de Deus, né, e a tradição, isso levou ao entendimento judaico que eles eram exclusivistas. Porém, Deus sempre quis salvar toda a humanidade. Algumas barreiras de tradições levaram a igreja em Jerusalém criar uma barreira, na qual esta barreira impedia a aproximação do povo, né, das nações, de outras nações, outras línguas, de receber a Cristo. No Antigo Testamento, Deus desejava alcançar toda a humanidade. Do coração de Deus a missão. Esse é o problema de gentílica, de ter essa barreira, nunca foi criada por Deus. Nunca foi criado pelo Espírito Santo. O problema dessa barreira era humano.
a humanidade por causa de uma promessa. E eles achavam que essa promessa era exclusiva, eles eram exclusivistas. Muito bem, então nós vamos dizer aqui o seguinte: a nossa primeira lição, a nossa palavra-chave, a palavra-chave da nossa lição, eu vou destacar aqui do lado, é gentil. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles povos que não faziam parte da promessa abraâmica, por ser um povo até então separado da sociedade, por não pertencer ou por não seguir as tradições judaicas, né? Seria o povo considerado pagão. Porém, na promessa, Deus diz que também aquele povo da promessa abraâmica precisa aceitar a Cristo como seu Salvador. Ou seja, não basta eles terem a circuncisão da lei. Entendeu? Porque a circuncisão da lei não é suficiente para a salvação, ou melhor, a circuncisão da lei não salva. Muito bem. Amados irmãos, antes de entrarmos na nossa lição, primeiro eu quero destacar aqui uma virtude nossa de estarmos estudando sobre a igreja gentílica, onde o comentarista da nossa lição é um homem muito preparado para trazer esse estudo desse trimestre. Nós estamos falando do pastor Wagner Gabi. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba. Olha para entendermos aqui a bagagem do pastor Wagner. Ele é conferencista, advogado e escritor. Ele é autor de obras publicadoras pela CPAD. Então, ele é um homem escritor de obras que são publicadas pela CPAD. Como Doenças do Século, é uma das obras. Planejamento e Gestão Eclesiástica é uma obra. Relações Públicas para Líderes Cristãos, olha que maravilha. E as Parábolas de Jesus. Então, eu louvo a Deus por a vida destes homens que dispõem o seu conhecimento para trazer para nós esses ensinamentos. Tá certo, amados? Mas nós temos a Bíblia Sagrada que nos orienta a darmos continuidade a essas maravilhas. Tá bom? Muito bem. Fazendo uma primeira pergunta para nós, para você, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Olha o que diz a lição. Se o Evangelho é para todos, né? Irmão, você diz que é para todos, tem que alcançar todos? Sim. Então a pergunta é: se o Evangelho é para todos, por que a igreja primitiva precisou aprender isso ao longo dos tempos, ou ao longo de todo o tempo? Pois é, a igreja evangélica, amados irmãos, precisou aprender isso ao longo do tempo, exatamente
Porque eles eram centrados em tradição, em preconceitos humanos, em aprendizado humano. Tá certo? Porque, Deus precisava ensinar que o Espírito Santo não pode ser limitado. Tá certo? Então, Deus precisava ensinar para as limitações, entre aspas, né, dadas as lideranças evangélicas, as lideranças da igreja primitiva, que o Espírito Santo não pode ser limitado, né? Tradição não limita o Espírito Santo, cultura não limita o Espírito Santo, preconceitos também não. Tá certo? Deus começou a romper barreiras. Quais as barreiras que Deus começou a romper? Olha, se tradição, cultura, preconceitos não consegue parar, limitar o Espírito Santo, então, agora os discípulos recebem de Deus poder para testemunhar. Eles recebem de Deus poder. Lá no dia de Pentecostes, eles foram revestidos deste poder. Eles foram cheios deste poder. Porém, eles meio que ficaram presos em tradições, achando ainda que eram exclusivistas. Nós vimos isso, amados, naquela missão que Pedro foi na casa de Cornélio. No capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Pedro recebe uma missão para ir na casa de Cornélio para pregar o evangelho para um homem que tinha testemunho do próprio Deus, um homem temente a Deus, que orava a Deus, que dava as suas esmolas. Cornélio orava a Deus 3 vezes ao dia. Porém, Cornélio era um gentil. Era um convertido, né, da tradição ainda judaico-cristã, mas não tinha um compromisso ainda com Deus, mas Deus precisava salvar Cornélio. Muito bem, o que acontece? Quando Pedro chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que ele, gentil, Pedro começa a ministrar sobre Cristo. O Espírito Santo toma e todos foram batizados. Tá certo? O que acontece aqui? Quando Pedro volta para Jerusalém,
a igreja de Jerusalém quis disciplinar Pedro. Pode ver lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A igreja quis disciplinar Pedro porque Pedro tinha entrado na casa de gentio e tinha comido com gentios. Pedro começa a fazer um discurso explicando para aqueles irmãos tradicionalistas, cheios de preconceitos, que ele tinha sido orientado pelo Espírito Santo num determinado ponto, na qual ele chegaria, orientado pelo Espírito Santo, procurava um determinado homem, num determinado lugar, e o Espírito Santo assim disse para que ele fizesse aquilo e nada duvidasse. Ele diz: olha, tive uma visão onde 3 vezes a palavra veio sobre mim, da parte de Deus, onde pediu para que eu matasse aqueles animais na qual estava vendo naquela visão, porém eram animais quadrúpedes, onde nós, judeus, não podemos comer. E eu disse para aquela voz que não poderia fazer aquilo, porque na boca de um judeu jamais entrou coisa comum e imunda. Porém, a voz disse para mim que aquilo que Deus purifica não pode ser imundo. E somente depois desse processo que eu vi, chegando na casa do gentio, preguei o evangelho para o gentio, ele aceitou, e o Espírito Santo desceu naquela casa, como nós lá no dia de Pentecoste. Pode ver. Está aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, no capítulo 11, e no versículo de número 15, diz assim, olha: e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele continua dizendo, olha, porém, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? A Bíblia vai dizer que nessa exposição de Pedro, a igreja entende que também entre os gentios Deus derramou o seu Espírito. Aleluia! Pois é, amados. A salvação é para todos. A salvação não é exclusividade. Deus não tem filhinhos. Deus tem filho. Deus tem filhos. Deus tem filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Muito bem. Aí, amados, nós vamos entender aqui que essas barreiras Deus começa a romper através do Espírito Santo. Os discípulos recebem este poder para testemunhar. Mas mesmo cheio do Espírito Santo, eles ainda tinham esses fortes costumes, né? Achando ser exclusivistas. Eles entendiam que Jesus era o Messias, isso eles entendiam, porém ainda tinha dificuldade de compreender. Eles tinham dificuldade de compreender que os gentios também poderiam fazer parte do povo,
do povo de Deus. Né? Tinha essa dificuldade de entender que os gentios também podiam fazer parte do povo de Deus. Muito bem. Foi então que Deus começou a agir. Primeiro, mostrando a Pedro, por meio da visão, que nós acabamos de falar, lá no capítulo 10, que ninguém deveria ser imundo. Considerar imundo uma coisa que ele purifica. Se Deus, amados irmãos, se Deus te perdoou, quem sou eu para te condenar? Quem sou eu para te condenar? Na casa de Cornélio, um gentil, Cornélio, um gentil, recebe a porção do Espírito Santo sobre a vida dele. O Espírito Santo também era derramado sobre a partir daí, derramado também sobre os gentios. E a tradição estava impedindo que isso acontecesse. A exclusividade da igreja, né? O exclusivismo, preconceito. Deus não tem preconceito. Deus não tem acepção. Não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo quer de mim e de você um coração aquebrantado, a circuncisão do coração. Não física, aparência física. Ele quer aquebrantamento de espírito. Muito bem. Na transformação de Paulo, né, a partir dessa situação, Deus começa a derrubar essas barreiras. Essas barreiras Deus começa a derrubar. E ele começa a mostrar isso na transformação de Paulo. Paulo, um judeu, né? Que ele tinha duas nacionalidades, né? Mas como judeu, ele achava que estava fazendo certinho, escalando os cristãos, mas Deus foi ter um encontro com ele. Jesus foi ter um encontro com Paulo quando ele estava indo para Damasco fazer este papel que ele fazia com os cristãos. No caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo, porque Cristo tinha uma missão na vida de Paulo, para que Paulo fosse pregar para uma nação gentílica, na qual o mundo, os judeus, o condenavam, ou melhor, até ele mesmo condenava, porque ele apoiava as situações que faziam contra os judeus, prendiam, torturavam. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. Estevão foi morto por testemunhar do Evangelho de Cristo, por pregar a Cristo. Porque ele acreditava estar defendendo a Deus, quando Paulo estava falando contra Deus.
ele ficou muitos dias, 3 dias cego. Precisou ser, Deus, o Espírito Santo fala para um homem, para Ananias, que ele fosse lá orar por Paulo. Ananias tinha medo. Por quê? Lógico, qualquer um teria. Este é perseguidor nosso. Não, Ananias, vai, porque este homem vai trazer salvação aos gentios e para Israel. Olha, Israel? Nós não somos exclusivistas? Pois é, precisa circuncidar o coração. Precisa circuncidar o coração. Ei, você que acha que a sua denominação é a correta, deixa eu te falar, placa de igreja não vai entrar no céu. Sabe quem vai entrar no céu? A Bíblia diz que vai entrar um povo lavado e remido. Um povo que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e torna estas vestiduras brancas como a branca lã. Este povo é que vai entrar no céu. Tá certo, amados? Muito bem. Deus tinha planos para nos gentios, para reis, lá nos gentios. Deus tinha planos aqui nos gentios para pessoas que se achavam prontas para Deus. Prontas. O coração precisa ser circuncidado. A Bíblia, amados irmãos, ao longo de todos os tempos, ela fala sobre a salvação do homem para entrar no céu. O homem, para encontrar com Deus, precisa de ser salvo. A raça gentílica, eles não tinham esse privilégio por ser excluído da sociedade. O judaísmo barrava isso, trazia essa barreira. Deus sempre quis salvar. Na segunda parte do nosso vídeo, da nossa videoaula, nós vamos adentrar mais sobre a questão dessa salvação, né? E eu te convido a continuar aqui conosco, para entendermos mais um pouco sobre a salvação, tá bom? Já voltamos. Então, amados, conforme nós falamos, em Antioquia, da Síria, foi uma cidade que Deus escolhe para ali
o povo sair de Jerusalém, a igreja que estava concentrada em Jerusalém, que elas saísse para fora, para alcançar outros povos. A lição e a Bíblia também vai dizer que Antioquia, vou escrever aqui, Antioquia era uma cidade de muita expressão na época. Era uma cidade onde tinha um grande porto, comércio, e daqui tinha condição de partidas de navegações para outros povos, outras nações. Então, não por acaso Deus escolhe a Antioquia. Deus escolhe a Antioquia pela facilidade na época de escoamento de transporte para o envio de homens para a missão. Olha o que a lição diz. Antioquia Antioquia era, essa cidade foi fundada por um homem por nome de Seleuco Nicator, 300 anos antes de Cristo. Tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e de Alexandria. Cultualmente greco-helenista, abrigava significativamente população judaica e exercia forte influência cultural e comercial, contando com o porto de Seleucia, né? Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então, com esta descrição, Deus agora escolhe, né, essa cidade para facilitar o escoamento da palavra, o envio da palavra, e também por abrigar esta palavra, esta cidade abrigar judeus, né? Uma grande, significativa população judaica que vinha de tradições, achando que eles eram exclusivos. A Bíblia vai falar que Deus envia para lá, porque lá precisava, lá tinha profetas e doutores servindo ao Senhor. Tinha profetas e doutores servindo ao Senhor e com esta mentalidade de exclusivismo. Achando que, a disposição dessa liderança em busca da vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito Santo para além das necessidades locais. Então,
existiam nesta cidade pessoas capacitadas, mas que eles precisavam abrir a sua mente para além e não simplesmente para as necessidades locais de exclusivismo. Não, abre a mente e vai adiante. Envia isso que eu te dei, dê a outros, ensine a outros, ministre para outros, pregue para outros. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo, amados? E aí ele separa, entra na separação de Paulo e Barnabé para esta missão. Algo importante acontece. A missão, ela nasce do Espírito Santo. Não foi um projeto humano, um plano humano. Não. Também não foi uma estratégia humana. Não. Foi decisão de Deus. Foi uma decisão de Deus, por quê? Porque na estratégia humana, no plano humano, eles achavam que só eles poderiam ser exclusivos, ter o Espírito Santo, né? Paulo e Barnabé começam então a anunciar Cristo entre os gentios. Milhares começaram a se converter, né? O evangelho ultrapassou fronteira. Através desses homens, o evangelho agora começa a ultrapassar fronteira. Nações começam a conhecer Cristo. Povos começam a conhecer Cristo. A igreja precisou tomar uma decisão e continuar enviando. Agora, com o crescimento da igreja, agora eles tomaram uma decisão. Com o crescimento da igreja, agora eles tomam uma decisão. Qual a decisão que eles tomaram? Alguns irmãos de origem judaica afirmaram que os gentios precisavam obedecer toda a lei de Moisés para ser salvo, né? Então eles, sabe aquelas pessoas que aceita Cristo, mas aí fica com tradições antigas? Não, se Cristo é a suficiência. Aí foi então que aconteceu essa importante reunião para tomar essa decisão, né? Para dar direção na história da igreja, na suficiência de Cristo, né? Os apóstolos e os presbíteros reuniram em Jerusalém para buscar a decisão de Deus. Está lá no Atos dos Apóstolos, os primeiros concílios da igreja para orientar agora os novos cristãos em Cristo. Em muitas igrejas hoje, meu amado, a função de liderança e supervisão é exercida
por bispos, presbíteros, pastores. Naquele momento, os líderes eram os apóstolos, com as mesmas decisões, os mesmos preparos, porque o mesmo Espírito Santo que operou lá nos apóstolos é o mesmo Espírito que opera hoje nas lideranças da igreja. Tá certo? Não é o mesmo Espírito. Eles relembraram que Deus havia derramado o Espírito Santo sobre os gentios e declarou: cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Louvado seja o nome de Jesus. A salvação é pela graça, não pelas tradições humanas. A tradição, amados irmãos, a tradição ela atrapalha. Porque tá certo que a gente tem que conservar os bons costumes. Tem que conservar os bons costumes. Porém, não devemos deixar que as tradições elas atrapalhem no servir a Cristo, porque a tradição não vai me salvar. Quem vai me salvar é a minha suficiência em Cristo, o crer em Cristo, o crer que Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida pelo meu perdão. A partir do momento que eu recorro a Cristo como Salvador, aí eu entendo que a minha salvação vem daí. A Bíblia vai falar que agora aqui a igreja escreve ali uma carta e envia para as outras igrejas, dizendo que os gentios, eles não precisavam mais seguir aquela tradição para salvação. Porque aquela tradição da lei mosaica não era a suficiência para a circuncisão. Porque eles não precisavam da circuncisão para a salvação, a circuncisão física. Mas a salvação viria da circuncisão da alma, do coração, do entendimento da suficiência de Cristo. E aí eu digo que a missão da igreja é pregar o Evangelho a toda criatura, conforme está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 15, versículo 16, se não me falha a memória, ou 16, 15, uma coisa assim, para que eles crê
na promessa, para que eles sejam batizados. A missão da igreja é pregar o projeto de Cristo para a humanidade, independente de tribo, de nação, de qualquer que seja a etnia. Não existe limite para a salvação. Não tem um limite para uma pessoa ser salva. Não. O papel da igreja é ministrar, é pregar o evangelho a toda criatura. Isso é missão. Mas foi a igreja que criou? Não, não foi a igreja que criou. A igreja faz o papel de levar esta palavra. Quem criou foi Deus. Foi Deus que criou o propósito de salvação. Por que Deus criou? Porque o homem pecou. Porque o homem, com a sua transgressão, ele perdeu o direito de salvação. Aí, Deus, que não quer perder este homem, ele monta um projeto para se salvar. Um projeto de salvação. Deus monta esse projeto de salvação. Qual o projeto que Deus monta? Agora, através de Cristo, todos serão salvos. Através de Cristo. Aquele que crê que o Cristo foi enviado. E quem faz isso? A igreja. A igreja tem a missão de pregar a Cristo para salvação. Para salvação de um povo. E quem pode? Todos podem. Todos podem. Todos podem ser salvos. E todos vão ser salvos? Não. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Deus deixou a livre disposição para eu crer ou não. Para eu sair do exclusivismo do judaísmo, ou como gentil, eu ter oportunidade de ser salvo. Aqui, ó. Essa oportunidade eu não tinha antes, por causa do pecado. Por causa do pecado. Mediante o projeto de Deus, mediante o projeto de Deus de salvação, eu tenho a oportunidade de ser salvo. Independente da minha raça, da minha etnia, da minha língua, independente de qualquer que seja a nação, eu posso ser salvo.
independente de qualquer povo, qualquer nação. Porque Deus tem filhos em todo o globo terrestre, em todo o mundo, em toda a humanidade. Deus tem filhos. A missão nunca pertenceu a uma cultura, um povo, uma nação. Qualquer que seja a nacionalidade. Não. Deus, Ele tem projeto no mundo inteiro. A igreja atual, ela é herdeira dessa missão. A igreja hoje, ela é herdeira dessa missão que foi dada lá no início. A igreja primitiva precisou ouvir a voz do Espírito Santo e romper barreiras, romper cultura, para obedecer à voz de Deus. Para obedecer à voz de Deus. Esse negócio, a gente achar que é mais abastardo, quem sabe financeiramente, socialmente, eu tenho um conhecimento, o meu convívio é numa sociedade tal, numa religião tal. Isso não te salva, meu irmão. Isso não te salva, meu querido. Chegue a Cristo. Chegue a Cristo. Nós não estamos dentro de uma igreja para sermos vistos ou para sermos objeto de eu não ia falar uma palavra aqui, mas não é o caso. Objetos de qualquer que seja. Não, nós estamos para cultivar a nossa salvação. Se Deus transformou Saulo, que aparentemente estava longe da graça, Deus transformou e enviou, preparou Paulo e enviou para salvar outros povos. Então, este amor de Deus, ele é muito grande. Este amor de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ele quer salvar. A igreja primitiva precisou aprender que Deus ama todos os povos, todas as pessoas. Precisou abandonar o preconceito. A igreja primitiva teve que entender que aquele preconceito com os gentios, eles não iam adiante. Quem sabe você tem vivido isso, achando que é exclusivo.
essa tradição não vai te salvar. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e ir além. Além. Atravessar a fronteira. Atravessar barreiras. E entender que o Espírito Santo pode aquebrantar corações. Tá certo, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um trimestre cheios de virtude na palavra de Deus, que venhamos a fazer esta obra missionária, levando esta palavra, porque fazer missão não é simplesmente achar que estou evangelizando, não. Fazer missão é entender o projeto de Deus, porque o projeto nasceu no coração de Deus para a humanidade. Para a humanidade. Todos. Para todos. Sem exclusivismo. Todos têm esse direito. Que Deus abençoe.